Momento do Discipulado. As igrejas estão trabalhando hoje, na maior parte do mundo, com massificação. As igrejas se especializam em melhorar o auditório, ser bastante confortável para as pessoas ficarem bem ali, se sentirem bem. Os auditórios, os templos são preparados e hoje cada vez mais pintando paredes de preto, teto e tal. O objetivo é focalizar as pessoas que estão lá na frente. O pastor, o ministrador, o líder, o cantor, os músicos. E o objetivo é este, não é Deus. Interessante. O objetivo é um show, apresentação que é feita lá da frente, para as pessoas não se distraírem com nada mais, principalmente não se distraírem umas com as outras. Reputo isso como sério. Quando nós pintamos de branco as paredes, quando nós iluminamos bem o auditório do salão, da igreja, do templo onde estamos nos reunindo, nós queremos que uns irmãos vejam os outros. A vida cristã consiste na mutualidade, suportar uns aos outros, conhecer uns aos outros, amar uns aos outros e, enfim, ajudar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Isto é a essência da vida cristã. A massificação é o contrário, é para ninguém conhecer ninguém, ninguém se interessar por ninguém, ninguém ver ninguém ao seu lado, estão ali no culto, que eles chamam de culto, na reunião só para assistir um show. E aquele show religioso não é um culto que as pessoas levam a Deus, é um show que as pessoas estão ali só para assistir os iluminados lá da frente, literalmente, os iluminados lá da frente, darem um show religioso e as pessoas saem satisfeitas ali. O objetivo é este, agradar as pessoas para que também elas possam deixar uma boa oferta ali. Este é o objetivo. Infelizmente, da maioria das igrejas, eles querem que as pessoas fiquem anônimas ali, não querem que as pessoas interajam umas com as outras. No máximo, o resultado que eles escolhem é preparar uma quantidade grande, e eles enfatizam o número, uma quantidade grande de apenas assistentes. Aqueles que estão ali assistindo essas reuniões religiosas, verdadeiros shows, no máximo vão conceber na sua mente alguma coisa, mas nunca serem treinados para fazerem alguma coisa. Eles estão sendo treinados para ouvirem e assistirem, não para fazer alguma coisa. Portanto, isto é para onde o mundo evangélico está caminhando. Eu chamo de mundo evangélico, está caminhando nessa direção do anonimato, na independência das pessoas, na passividade dos crentes que não vão conseguir praticar nada e nem a direção quer que eles pratiquem coisa nenhuma, quer que eles estejam ali assistindo o show que eles vão ficar apresentando, variando cada dia, cada semana. Isso é triste, é o contrário de tudo o que a Bíblia nos ensina. Nunca crente assistidor de reunião vai conseguir ser um obreiro. Nunca. Jesus quer que todos os cristãos sejam treinados pelo discipulado para fazerem alguma coisa, para enfrentarem o mundo, para serem obreiros do Senhor. Nós encontramos na Bíblia a descrição de servos de Deus, muitos deles que foram usados poderosamente pelo Senhor em situações as mais difíceis e diferentes umas das outras. Por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 17, nós encontramos Elias. Ele disse uma palavra bem firme e definida para o rei Acabe e saiu. Deus o enviou para a terra dele, onde havia um riacho e as aves do céu levariam pão e carne para ele, ele beberia da água da torrente e a vida ficou boa. Mas aquilo parou. Deus disse, eu quero que você tenha outras experiências. E então o enviou para fora do país, para a região de Sidom,
E ali ele foi enviado para uma cidadezinha chamada Sarepta e Deus o dirigiu para buscar ajuda de uma viúva. Mas a fome atingia aquela região também e a viúva não tinha mais nada, a não ser um pouquinho de trigo e azeite, ia fazer um pão para ela e o filho comerem e depois a expectativa dela é de que não teriam mais nada e morreriam. Mas o profeta estava na presença de Deus e disse, tá bem, faça isso, mas primeiro faça para mim, porque se você fizer primeiro para mim, o homem de Deus, você estará honrando a Deus. E o Senhor vai abençoar você e vai multiplicar a farinha da sua panela e o azeite da sua botija. Você estava ciente disso. E ficou ali alguns anos com aquela mulher. E aí o filho daquela mulher morreu. O profeta creu, Senhor, o Senhor está fazendo a tua obra aqui. Eu não gostaria de ver o teu nome passar vergonha aqui, esse povo que não te conhece ficar zombando do Senhor. Então, age, opera, ressuscita, torna a dar a vida a esse menino. E orou até que o menino teve vida. Bom, eu quero realçar isso, o profeta Elias estava preparado em todas as circunstâncias. Como é que ele foi preparado? De algum jeito, em algum lugar, por alguém. Ele não nasceu assim, maravilhoso, ele foi preparado. Quando o evangelho é anunciado, tem que ser anunciado com convicção. Eu costumo dizer que temos que evangelizar direito as pessoas. E hoje, o que está acontecendo e as igrejas estão fazendo é uma obra de qualquer jeito. Pessoas que são evangelizadas dessa forma granel por aí, raramente se convertem verdadeiramente. E mesmo que se convertam verdadeiramente, não são discipuladas e não crescem espiritualmente, nunca serão capazes de fazer a obra de Deus. Nós estamos criando uma geração, o mundo evangélico está criando uma geração incapaz de fazer qualquer coisa para Deus, porque as igrejas grandes estão se massificando cada vez mais e gerando apenas assistentes de reunião. É triste isto. O discipulado visa preparar bem as pessoas. Eu quero focalizar isto. Não é questão de número, é questão de qualidade. É melhor você evangelizar e discipular uma pessoa só, do que querer fazer bonito com 10, 20 ou 30. Os líderes e obreiros estão sendo ranqueados ou qualificados de acordo com os números. Um encontra com o outro, quantos membros tem a sua igreja? Pronto, já jogou tudo por terra, porque ele quer se comparar com o outro. Eu tenho só umas 30 pessoas. A nossa igreja já passou de 100, então eu sou muito bom, eu sou melhor. Não importa que são 100 pessoas vazias, são 100 crianças espiritualmente que nunca vão fazer a obra de Deus, mas ele está contabilizando um número maior, e isto é totalmente contrário à vontade de Deus. O discipulado é um relacionamento individualizado, não é dar comida granel para um monte de crentes reunidos na reunião da igreja. O discipulado é cuidar individualmente de um por um, formando aquela vida, dando atenção e orientação para ele não somente aprender, mas praticar a vida cristã. O discipulado é assim. Eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, e isso se repete, essa ilustração se repete. Imaginem que todos os pastores do mundo ganhem 1.000 pessoas por dia. Isso é demais, né? A maioria não ganha nem 10, nem... Enfim, a nossa produtividade é baixa, mas suponhamos que todos os pastores do mundo, a cada ano, ganhem 1.000 pessoas novas, evangelizem 1.000 pessoas novas por ano. Isso seria uma maravilha. Mas em quanto tempo o mundo todo vai ser evangelizado? Nunca, nunca. Não adianta
aumentar e crescer o número. O que tem que acontecer é multiplicar. Quando uma pessoa faz um discípulo, são 2. Os 2 fazendo discípulos são 4. 4 discipulando, se todos estiverem discipulando, vão dar 8. Os 8 discipulando vão dar 16. Os 16 discipulando vão para 32, para 64, para 128, para 256, para 512, para 1.000 e tanto, para 1 milhão e rapidamente 500 milhões. E se houver um discipulado verdadeiro, o mundo todo vai ser evangelizado, havendo um discipulado verdadeiro. Do jeito que as coisas estão nas igrejas, nunca o mundo todo vai ser evangelizado. Bom, mas o foco é este, tem que evangelizar direito uma pessoa para essa pessoa entrar pela porta e não pela janela da igreja. Como é que é isso, entrar pela janela, entrar pela porta? Há pessoas que estão, mas não são. Estão na igreja, mas não nasceram de novo, não negaram o seu eu. São pessoas vazias que amam o mundo, gostam dos prazeres do mundo. Eles não se converteram, mas estão na igreja, até atrapalhando os outros. Esses entraram pela janela, mas se fossem evangelizados direito, a maioria deles não estaria ali. Mas os que estivessem estariam firmes, seguros, negando o mundo, amando a palavra de Deus, consagrando a sua vida ao Senhor, sendo servos uns dos outros. Com esse grupo, o evangelho vai crescer, porque vai se multiplicar. Não vai aumentar, vai se multiplicar. É assim que Deus quer. O discipulado visa, então, preparar pessoas bem preparadas. Eu quero encerrar a reflexão com uma exortação para os pastores, os líderes. Meu irmão, se você está tolerando uma pessoa crente carnal, um crente mundanizado com você, você está liderando um crente mundanizado, você vai dar contas diante de Deus. Porque Deus vai cobrar. Você vai dizer, mas eu não consigo fazer nada, eu exorto, eu falo, mas ele não reage, ele continua fraco na fé, desanimado, amando o mundo. O que eu posso fazer? Você pode chorar, orar, jejuar e investir nessa pessoa até que 2 coisas aconteçam. Ou ele reage e vai crescer espiritualmente, ou ele vai sair. Já vai ser um grande lucro se ele sair. Porque ele estando ali como um crente carnal, minando o ambiente da igreja, contaminando os outros crentes, ele vai ser um peso, um problema, um gerador de pecados ali na igreja. O líder tem por obrigação resolver um problema de uma pessoa assim. Ou ele cresce e se consagra a Deus, ou ele sai. Mas não pode ficar, não deve ficar na igreja pesando para os outros, dando mau testemunho, contaminando com pecado os outros, gerando pecados para os outros irmãos dentro da igreja. Você entende? Ele não foi evangelizado direito, muito menos discipulado. Cada pessoa tem que ser bem conhecida na igreja. Os líderes têm que conhecer muito bem cada um de seus liderados. Cada pessoa precisa ser amada com muito amor e atenção para que essas 2 coisas possam acontecer. Ou ela se desperta e cresce espiritualmente, ou ela sai, que vai ser um grande lucro para a igreja se isso acontecer. Mas não pode continuar daquele jeito. Mas o que acontece nas igrejas é que as igrejas estão cheias de gente vazia. Gente vazia do Espírito, da palavra de Deus, que não conhece nada, que não tem compromisso com Deus e são geradores de pecado na igreja. Que Deus nos dê graça para entender e enfrentar essa situação.